Fala galera, tudo certinho? Olha só, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isomeria, tá? Sobre um tipo específico de isomeria. E se você ainda não lembra exatamente o que é isomeria, lembre sempre, tá? A isomeria é um fenômeno no qual moléculas que têm a mesma fórmula molecular apresentam estruturas, disposições espaciais diferentes. Ou seja, são compostos, são moléculas que a gente olha, quando a gente conta lá os tipos de átomo que ele tem, a quantidade desses átomos, são todos iguaizinhos, tá? Todas essas moléculas têm essa mesma quantidade dos mesmos átomos de determinados elementos químicos. Porém, quando a gente olha a disposição espacial desses átomos, como eles estão ligados, a função orgânica a qual ele pertence, enfim, estruturalmente, existe alguma diferença entre essas moléculas de mesma fórmula molecular. É isso que consiste o fenômeno da isomeria, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a isomeria do tipo cis-trans. Massa? Vem comigo! Antes da gente entrar no mérito realmente do que seria essa isomeria cis-trans e do como ela acontece, enfim, vamos tentar entender primeiro uma ideia básica sobre ligação, tá? Eu quero que você tenha ideia comigo. Vamos falar um pouquinho sobre rotação de ligação, tá? Vamos imaginar primeiro uma molécula aberta, tá certo? Acíclica. E vamos imaginar uma ligação simples, tá? Você vai tomar a minha mão esquerda como sendo um átomo, minha mão direita como sendo um segundo átomo, e vamos imaginar esses dois átomos sendo ligados por meio de uma ligação simples. O que é isso? Beleza? Olha, vamos imaginar agora que um átomo, por algum motivo, rotacionasse para o lado esquerdo e um outro átomo rotacionasse para o lado direito, tá? Afinal de contas, é importante a gente ter sempre noção de que o estabelecimento da ligação química não é algo que torna os átomos estáticos, tá certo? Já começa a partir do princípio de você entender que os elétrons envolvidos na ligação química, eles estão em constante movimento, tá certo? Eles não ficam ali paradinhos exatamente numa determinada posição entre os dois átomos, eles estão movendo-se, tá bom? Então vamos lá, vamos imaginar um átomo rotacionando para um lado e um átomo rotacionando para o outro. Olha só. Perceba, imagine aqui esses meus dedos aqui se tocando como uma ligação simples. Percebe que a rotação ela é permitida sem que haja uma quebra nessa ligação? Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos imaginar que seja estabelecida uma ligação dupla entre esses átomos, tá? Imagine agora que eu vou rodar minha mão, uma para um lado e a outra para o outro. Olha o que acontece, ó. Olha. Percebe? A ligação dupla, ela é rompida, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que você precisa ter em mente, que a gente tem que construir aqui, é essa ideia que a ligação dupla, tá? Ela meio que impossibilita a rotação dentro daquele eixo, tá? Desses dois átomos envolvidos na ligação dupla para lados opostos, tá? Pois, caso isso acontecesse, a ligação seria quebrada, rompida, beleza? Imagine agora um composto cíclico, um anel. Então aqui, ó, juntar aqui meus dedos, vamos imaginar que isso aqui formasse um anel, vários átomos gerando um composto cíclico. Olha agora, um dedinho só, não estou fazendo dois não, tá? Um dedinho só, a ligação é simples. Olha o que acontece se agora um átomo rodasse para um lado e outro átomo para o outro. Ó, percebe? Veja. Se essa rotação fosse livre assim, o que é que nós teríamos? Teríamos o rompimento do anel, tá bom? Então, mesmo com ligações simples, o fato da cadeia ser cíclica, tá certo? Impede que dois átomos ligados por ligações simples rotacionem livremente. Quando eu digo rotacionar livremente, eu quero dizer que um possa rotacionar para um lado e o outro para o outro, tá certo? Ou seja, para o anel ser mantido, eles devem se mover juntos, tranquilo? Teve esse entendimento? Então, a partir disso, a gente vai conversar, agora sim, sobre a isomeria do tipo cis-trans. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre essa isomeria cis-trans, um pouco sobre ela, né? Agora há pouco a gente comentou o quê? A gente falou sobre a relação da dupla ligação, né? E do anel em relação ao impedimento, de certa forma, tá? Da rotação completamente livre em torno do eixo daquela ligação, seja no anel, seja no composto aberto, tá? E esse impedimento vai gerar pra gente uma espécie de dois lados diferentes, tá certo? Em relação ao plano, ao eixo daquela ligação, tá bom? E é em cima
desse ponto que a gente vai tratar sobre a isomeria cis-trans e também faremos a sua expansão na nomenclatura EZ, tá bom? Vamos buscar entender o que danado seria isso. Quais são os requisitos básicos, né, para a gente ter essa isomeria do tipo cis-trans, essa isomeria geométrica, tá? Basicamente o que a gente precisa ter é, numa cadeia aberta, uma ligação dupla, beleza? E você também tem que ter, ou você tem que ter um anel, beleza? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se você tem aquela cadeia aberta, cadeia aberta, tem a ligação dupla, primeiro requisito já foi alcançado. O segundo requisito é, os ligantes para um dos carbonos da dupla, tá certo? Os ligantes para cada carbono da dupla, eles precisam ser distintos. Como assim? Olha esse primeiro carbono aqui. Quais são os ligantes dele? Hidrogênio e cloro. São iguais ou são diferentes? São diferentes. Olha para o outro carbono da dupla. Quais os ligantes? Hidrogênio e cloro. São iguais ou são diferentes? São diferentes um do outro, beleza? Então, você tem os requisitos completos. Cadeia aberta tem a dupla e nos carbonos da dupla, os ligantes que elas possuem são distintos. E olha, eu não estou comparando os ligantes de um carbono com o outro. Nesse momento estou comparando os ligantes dentro de um mesmo carbono, tá bom? Vamos agora avaliar aqui na cadeia cíclica. Você tem uma cadeia fechada, você tem um anel, tá? Então já esquece a questão da dupla, não precisa, tá? O próprio anel já faz o impedimento dessa rotação. E aí o que acontece? Olha esse carbono aqui, dois ligantes distintos. Esse segundo carbono, dois ligantes distintos também. Então ela tem os requisitos necessários para ter a isomeria do tipo cis-trans. Tá, e o que danado é essa isomeria cis-trans e tal? O que seria esse tipo de isomeria? Veja, o que são isômeros, lembre, são compostos de mesma fórmula molecular, mas as estruturas são diferentes. E aqui a gente está falando de estruturas, de disposições espaciais diferentes. Você percebe a diferença entre eles através do arranjo desses ligantes no espaço. Como assim? Veja, observe essas duas moléculas aqui que nós colocamos como exemplo inicial. Perceba que elas são, de certa forma, diferentes entre si. Em que ponto? Na posição em que os ligantes aparecem. Ora, e como você tem essa dupla ligação, a rotação, tá certo? Na ligação dupla, ela não acontece livremente. Então você tem compostos diferentes, tá certo? Esse não é igual a esse. Por quê? Porque essa rotação aqui, apenas desse carbono, para gerar isso aqui, não pode acontecer, ela é impedida, porque senão a ligação quebra, beleza? Então veja, como é que a gente vai determinar a isomeria cis-trans e vamos fazer a expansão para a nomenclatura do tipo EZ? Simples, veja o que você vai fazer. Peguei uma cadeia aberta, tranquilo. Vamos lá, cria-se um eixo, tá? Aqui o eixo em relação à dupla ligação. E o que a gente vai fazer agora? Vamos analisar cada carbono individualmente. Vamos lá, observe esse carbono aqui. Quais são os ligantes dele? Cloro e hidrogênio. A perguntinha mais que eu vou fazer é, qual dos dois tem o maior número atômico? Basta você conhecer um pouquinho de tabela periódica ou dar uma olhada em alguma tabelinha periódica que você vai ver que o número atômico do cloro é maior que o do hidrogênio. Então o que a gente vai fazer? A gente vai setar prioridades, a gente vai determinar prioridades. Quem tem o maior número atômico a gente vai colocar como prioridade 1. Consequentemente, o outro vai ter a prioridade 2. Feito isso, vamos para o outro carbono da dupla ligação aqui, tá? Olha, hidrogênio e cloro, qual dos dois tem o maior número atômico? Cloro, não é isso? Então, prioridade 1 para ele, prioridade 2 para o outro. Aí, o que acontece agora? Essa molécula, ela é cis ou é trans? Como é que eu vou saber? Olhe para os grupos de maior prioridade, beleza? Pronto. Tendo em vista isso, faça o seguinte, pegue o eixo da dupla ligação e me diga, esses ligantes estão do mesmo lado do plano ou eles estão em lados opostos em relação ao eixo que foi criado a esse plano? Concorda comigo que eles estão em lados opostos em relação ao eixo? Quando eles estão em lados opostos, nós dizemos que nós temos o isômero do tipo trans. Tranquilo isso?
Veja o que acontece aqui embaixo. Mais uma vez, ó. Olha o plano aqui que nós vamos criar. O eixo que nós criamos, tá? E vamos de novo para esse primeiro carbono. Hidrogênio ou cloro, maior número atômico do cloro, prioridade nele. Hidrogênio fica com a segunda prioridade. Vem para esse lado. Hidrogênio e cloro, tá? Então o que é que acontece? Maior prioridade no cloro. Então prioridade 1 para ele. 2 para esse aqui, porque o cloro tem um maior número atômico. Observe agora o que você tem. Em relação a esse plano, ao eixo que você colocou na dupla ligação, os ligantes de maior prioridade, eles estão do mesmo lado ou estão de lados opostos? Percebam, os dois estão do mesmo lado em relação ao plano criado. E quando eles estão do mesmo lado, nós dizemos que temos o isômero do tipo cis, ok? Veja a diferença, composto cis, composto trans. Vamos tentar fazer agora digamos assim, a transposição disso para o composto cíclico. É o mesmo raciocínio. Ó, é um composto cíclico? É. Esses dois carbonos possuem ligantes diferentes entre si, ó. Ligante diferente desse, ok para esse carbono. Olha para esse aqui, ligante diferente desse, ok para esse carbono também. Então nós podemos ter a isomeria cis trans aí. O que é que nós vamos fazer? Mesma coisa, mesma coisinha. Só que o eixo agora, ó, é o eixo dessa ligação simples. Massa, não tem a dupla, mas você tem esse eixo aí em relação à ligação simples. Aí agora vamos lá, vamos estabelecer a ordem de prioridade. Quem tem maior número atômico? Bromo, né? Prioridade 1 nele. Aqui, bromo também, prioridade 1 nele. Perceba, olha os ligantes aqui de maior prioridade. Eles estão do mesmo lado ou de lados opostos em relação ao plano que a gente criou? Eles estão em lados opostos. E quando isso acontece, nós temos isômero do tipo trans. Beleza até aí? Massa, né? Só que vê só, a isomeria cis-trans recomenda-se esse uso de cis e de trans para moléculas que são mais simples, tá certo? Moléculas menores e tudo mais. Quando você tem compostos maiores, é recomendável a utilização do termo EZ, tá certo? Da nomenclatura EZ. Porém, o raciocínio que você vai estabelecer é o mesmo. Se você entendeu o raciocínio para cis-trans, você vai entender o raciocínio para EZ tranquilamente, tá certo? Você vai fazer o mesmo procedimento. Então, a diferença é que, ao invés de chamar de cis, você vai dizer que seu composto é um composto Z. Ao invés de falar de trans, você vai chamar seu composto de E. Massa. Veja como é o raciocínio. Temos uma moléculazinha um pouquinho maior aqui. Quero saber se ela é cis ou trans, se ela é E ou Z. O que é que eu faço? Simples. Ó, cadeia aberta, tá? Então, qual é o requisito que tem que ter? Dupla ligação. Primeiro requisito, ok. Qual é o segundo requisito? Olha para esse carbono da dupla. Os ligantes são iguais ou são diferentes entre si? São diferentes. Olha para o outro carbono da dupla. Ó, esse ligante e esse aqui. Os ligantes são iguais ou diferentes? Eles são diferentes. Então, se a cadeia aberta tem uma dupla ligação e em relação aos carbonos da dupla ligação, tá certo? Os ligantes de cada um são distintos, então você pode ter a isomeria do tipo cis-trans EZ, tá? Como é que a gente vai fazer? Bom, vamos criar aqui o nosso plano, né? O nosso eixo, que é em relação ao eixo da dupla ligação. E o que é que a gente faz? Vamos setar, vamos determinar as prioridades. Ó, como é que você faz? Tá esse carbono aqui da dupla. Qual é o carbono que está imediatamente, perdão, qual é o ligante que está imediatamente ligado, né, a esse carbono aqui? Aqui nós temos o átomo de bromo. E aqui o que é que nós temos? Um átomo de carbono. Qual dos dois átomos tem o maior número atômico? Bromo ou carbono? Bromo, né, gente? Então, prioridade 1 para o bromo, prioridade 2 para esse outro ligante aqui. Entenda, na numeração você tem que relacionar o número atômico do átomo que está diretamente ligado ao carbono da dupla, tá? Cuidado para não confundir isso. Olha aqui, ó, para esse segundo carbono aqui, ó. Qual é o átomo que está diretamente ligado aqui? Carbono. E qual é o átomo que está diretamente ligado aqui? Carbono também. Nós temos um empate no número atômico. O que é que faz? Vamos para o próximo, tá certo? Ó, carbono aqui. E aqui é o quê? Carbono também. Mais um empate.
Vamos para o próximo. O que é que completaria a sequência aqui? Esse carbono está ligado a 3 hidrogênios, então a sequência nós teríamos hidrogênio. Aqui você tem o quê? Um outro carbono, tá? Em linhas gerais, se você tem duas cadeias hidrocarbônicas aí, né? Como se fossem, entre aspas, espécies de alcanos, tá? Radicais que lembram os alcanos. Basicamente, aquele que tiver o maior número de carbonos vai ter a maior prioridade, né, gente? Então, vê. Esse aqui teria prioridade 1, ó. E esse aqui teria sua prioridade 2. E agora, como é que eu sei se é cis, se é trans, se é S, se é Z? É só olhar para as prioridades. Saca esses dois ligantes aqui. Eles estão do mesmo lado ou estão de lados opostos? Olha, ligantes de maior prioridade estão do mesmo lado em relação àquele plano, aquele eixo que a gente cortou. E se eles estão do mesmo lado, é tipo cis. Só que a gente não vai usar a nomenclatura cis-trans aqui, a gente vai usar EZ. Então, se é tipo cis, ele é o nosso isômero Z. Beleza? A gente pode fazer a mesma analogia aqui. Onde é trans, você tem o E. E onde é cis, você tem a forma Z. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Um beijo, um abraço e até a próxima.